Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, pra gente falar de tudo aquilo que vocês adoram, né? Mercado da bola. Mal terminou a temporada 2024 e as equipes já estão se movendo para o ano de 2025. Cada clube, é claro, né, resguardadas as devidas proporções do que vai disputar na temporada de 2025, ali a gente vê o nível dos reforços, né? O Santos tá querendo trazer um treinador estrangeiro, foco no Quinteiros. O Flamengo tá querendo trazer jogador grande, alguns do mundo árabe, outros do mundo europeu. O Flamengo quer estar com um time mais competitivo, principalmente para a Libertadores da América e focando no Super Mundial. O Fluminense tá focando baixo, não tá indo muito alto não, tem que tomar cuidado porque Super Mundial, principalmente os times que estão nesse Super Mundial, para não passar muita vergonha, né? Botafogo, muitas saídas, algumas prováveis chegadas, inclusive para esse ano. Tem provável reforço que já está até no Rio de Janeiro. E o Palmeiras primeiro vai fazer uma limpa geral para depois começar a pensar em reforços. E a Leila Pereira meio que já mandou a real, né? Vai tentar aproveitar o máximo de garotos da base e só dar uma azeitada no elenco, não vai fazer investimentos gigantescos. A gente também vai falar aqui de Cruzeiro, Atlético Mineiro, entre outros clubes, mercado da bola bombando, mas a gente começa aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, agradecendo a você. Agradecendo, é claro, porque o canal começou esse ano, a gente tem 6 meses de canal e a gente está na rota dos 40 mil inscritos, que é o objetivo do Dois Toques nessa temporada. 40 mil inscritos é uma grande vitória pra gente. Muito obrigado a você, torcedor de tudo que é time, até do Mecão. Muito obrigado a todos vocês com essa moral aqui no Dois Toques. Passamos dos 35 mil e vamos chegar aos 36 em breve. E agora vamos falar de mercado da bola, porque todo mundo quer saber como é que vem meu time em 2025. Agora todos os times brasileiros estão oficialmente de férias. E aí? Bom, o Flamengo, começar aqui pelo Flamengo. O Flamengo disse não à administração Rodolfo Landim. Muita gente achou, né? Vão se manter, afinal de contas ganharam Libertadores, Brasileiro e tal. A torcida e os conselheiros, os sócios disseram não querem mais Rodolfo Landim, Marcos Braz, Dunche, quem quer que seja. Agora, BAP é o novo presidente do Flamengo. Então, BAP que elogiou demais a SAF do Botafogo, disse que tinha que ser tomada como modelo sim e tal. Ou seja, BAP deve também trazer investimentos e jogadores com potencial para esse Super Mundial de Clubes. O primeiro com quem o Flamengo já está em contato é o Roger Guedes, que é muito bom jogador. Todo mundo no Brasil adoraria ter um Roger Guedes no seu elenco, é aquele cara maluco que corre o tempo inteiro, corre o campo inteiro, extremamente voluntarioso e tem muita técnica. Então o Flamengo já começou as negociações por Roger Guedes. Agora sem o Gabigol, o Pedro retorna na temporada que vem, não sei exatamente quando, ainda tem a questão do ritmo de jogo, né? Recuperar o ritmo, mas é craque, não vai ter muito problema com isso. O ruim de bola é que demora a recuperar. Mas o Flamengo quer montar um time, até porque no dia 2 de fevereiro já tem jogo importante valendo taça, né? Contra o Botafogo na Supercopa do Brasil. Mas o que interessa mesmo para o Flamengo, fase de grupos da Libertadores e Super Mundial no meio do ano. Ali, logo depois do Super Mundial, já tem ali as oitavas de final de Libertadores. E é claro que o Flamengo espera passar como cabeça de chave. Bom, outro clube que está investindo pesado. O problema é que está investindo errado. Sempre investindo errado. E, sinceramente, está investindo errado de novo. Cruzeiro. Cruzeiro gastou uma fortuna num monte de jogador ruim de bola. Vamos falar a verdade aqui. Barreal, Cássio, que mais aí que o Cruzeiro contratou? Um monte, contratou quase um time inteiro. Jogadores que não renderam, como Caio Jorge, Dineno. Só o Matheus Pereira, o Gabriel Veron joga bem um jogo, fica 10 naquele nível Gabriel Veron. Assim, o Cruzeiro contratou mal, gastou muito e gastou errado. Para gastar o que gastou, o certo era pegar no mínimo uma pré-Libertadores. No mínimo uma pré-Libertadores. Isso não aconteceu.
E o Cruzeiro agora quer trazer o Dudu semi-aposentado. O Dudu já não rende o mesmo futebol, principalmente depois da cirurgia. Mas o Cruzeiro insiste em trazer o Dudu pagando uma fortuna para um jogador que não rendeu nem no bom time do Palmeiras nessa temporada. O cara que não rende nem no time do Palmeiras vai render no Cruzeiro? Não vai, não vai. Falei isso do Felipe Anderson no Palmeiras, faltaram tacar pedra aqui na tela. Tá aí, ó. Eu chamei o Felipe Anderson de quê? Vamos ver se vocês lembram. Bruno Tabata 2.0. Bruno Tabata 2.0. Tá aí a história para não me deixar mentir, né? Não jogou absolutamente nada na temporada do Palmeiras. Bruno Tabata não foi campeão, né? E aí o Cruzeiro tá trazendo o Gabigol. Gabriel Barbosa, né? Vamos lá. Gabriel Barbosa é um bom reforço para o Cruzeiro? Eu acho o Gabriel Barbosa um bom jogador, né? Já não é mais aquele fenômeno, né, no Flamengo, um jogador que ainda é decisivo, mas no Flamengo é uma coisa, no Cruzeiro vai ser outra. Vai ter que plantar muita semente para colher alguma coisa madura nesse time do Cruzeiro, né? E não vai ter Arrascaeta, De La Cruz, Bruno Henrique para servir, né? Vai ter que se virar com a galera que tem lá no Cruzeiro. Então, assim, o Cruzeiro está montando um time muito caro para buscar numa temporada algo melhor do que foi 2024. Gabigol, para mim, é um bom reforço. Agora, precisa ter jogadores que queiram jogar futebol, que ainda tenham ânimo, que ainda tenham vontade de jogar futebol. Não sei se é o caso de Dudu, não sei se é o caso dessa galera que o Cruzeiro está mirando, mas é, para mim, muito dinheiro e pouco retorno. O Cruzeiro já fez isso um ano, tá com tudo para repetir. Vamos lá. Palmeiras, primeiro está fazendo uma limpa, né? Tem alguns jogadores que retornam de empréstimos, poucos devem ficar, Palmeiras deve fazer a roda girar, né? Vai emprestar de novo, ou testa no Campeonato Paulista, porque o Abel Ferreira já deu a tônica do que pode ser esses 3 anos da Leila Pereira, né? Principalmente nesse primeiro ano de reeleição. Investimento na base muito forte, o Palmeiras tem uma das melhores, se não a melhor base hoje do Brasil, com o mesmo procedimento que vem fazendo ao longo dos anos. Subiu o Estevão, subiu o Hendrick, subiu o Luiz Guilherme, alguns jogadores importantes, bons de bola, decisivos, subiram para o profissional e renderam. Então o Palmeiras quer aproveitar a Copa São Paulo, quer aproveitar esses torneios de base de 2024 para saber quem será aproveitado em 2025, foi o que o Abel Ferreira falou na sua última coletiva, ou seja, não devem vir grandes reforços para o Palmeiras na temporada de 2025. Vai manter essa espinha dorsal e azeitar aqui, acolá. E assim, a gente falou do Palmeiras, da pipocada do Palmeiras e tal, mas é um time que sempre chega, né? E quem sempre chega, quem tá sempre lá, tem mais chances de ser campeão. Difícil é o Cruzeiro que nunca chega. Tá querendo chegar, mas nunca chega. Difícil é o Vasco que nunca chega. Agora, o Palmeiras pode manter a espinha dorsal, traz 1, 2, sobe um garoto da base, vai chegar e pode ser campeão, todo ano pode ser campeão. Por quê? Porque todo ano chega, né? Bom, vamos falar agora do Santos. O Santos que tentou Luiz Castro, não conseguiu. Agora está tentando Gustavo Quinteiros, está tentando, né? Por que está difícil para o Santos trazer um treinador de alto nível? Porque o Santos não tem dinheiro, o orçamento do Santos é de Série B, e o time do Santos é um time que vai ser remontado. O cara tá vindo para um projeto vazio, né? Olha, nós somos um clube gigantesco, com uma história absurda, saímos da Série B agora e vamos jogar a Série A com um time de Série B. Topa? Pô, quem vai se sentir atraído por um projeto desse? Mas essa é a ideia, não tem para onde correr, né? Esse é o momento do Santos. Tá buscando um treinador que possa tocar um projeto de reerguimento do Santos como um clube que disputa, como um clube que compete, que a história do Santos é essa, né? E tá tentando buscar no mercado jogadores em fim de contrato. Danilo Barbosa, em fim de contrato com o Botafogo, pode ser o primeiro reforço do Santos, tá? Então é um jogador que provavelmente não terá espaço em 2025, foi muito importante, é um jogador que sempre entrou, quando entrou deu conta do recado, muita experiência, ganhou a segunda Libertadores com o Botafogo, já havia sido campeão com o Palmeiras. Todavia, Botafogo tem outros projetos, outros planos, e o Danilo Barbosa deve ser um reforço do Santos na temporada, tá certo?
Enfim, tá muito difícil a situação do Santos. O Fluminense, que vai jogar o Super Mundial, ele tá bem aquém, pelo menos nessa procura inicial dos rivais, né? Renato Kaiser, que estava no Criciúma, foi pro Atlético Paranaense, é um jogador que passa longe de um alto nível que um Super Mundial exige, né? O Fluminense não vai disputar Libertadores, depois de algumas edições seguidas, o Fluminense volta para a Sul-Americana, né? E Renato Kaiser pode ser reforço do Fluminense, já que Germancano já não está dando conta do recado. E o Cauã Elias é muito jovem, né? Não dá para você jogar também na conta do Cauã Elias, você que vai resolver a temporada 2025, tá nas tuas costas, tá? Então o Fluminense está tentando aí trazer o Renato Kaiser, que é mais experiente, mas passa longe de ser um reforço da torcida, dizer agora 2025 é tudo nosso, né? Não dá. Botafogo que ainda está, né, no Catar, vai chegar no Rio na sexta-feira. Botafogo também vai fazer uma limpa geral. Pô, mas que isso, o time ganhou tudo, mas não vai continuar com alguns jogadores em fim de contrato, tá? Jogadores que chegaram em 2022, início de 2023, como Danilo, Tietê, Marçal, Eduardo, jogadores que chegaram esse ano e não agradaram, caso do Oscar Romero. Então, são jogadores que estão se despedindo do Botafogo, sem contar aqueles que estão se despedindo porque vão jogar no futebol europeu, né? O caso do Thiago Almada. Então o Botafogo, até o momento, o foco do Botafogo nesse momento, o foco do John Textor, é a conversa com o Arthur Jorge para a valorização salarial e a permanência, pelo menos até o final da temporada de 2025, que é até onde o Arthur Jorge tem contrato. Depois, aí é outra coisa, mas o Arthur Jorge tem contrato até 2025, a ideia agora é uma valorização salarial robusta para que o treinador possa tocar o projeto do bicampeonato da Libertadores, tocar o projeto do tetracampeonato brasileiro e principalmente da disputa do Super Mundial, que o Botafogo quer fazer bonito no grupo mais difícil, é o grupo da morte, né? Mas o Botafogo está super acostumado com isso. Todo ano em Libertadores tá no grupo da morte, todo ano que o Botafogo disputa a Libertadores é grupo da morte, não seria diferente no Mundial, né? E agora, o John Textor, com a saída desses jogadores que têm salários altos, Eduardo tem salário altíssimo, Tietê tem salário alto, então o Botafogo vai poder focar em trazer outros jogadores com esse perfil. Pode falar o que for do Tietê, do Danilo, mas são jogadores com perfil de campeão. Tietê foi pro Palmeiras, foi campeão, Tietê foi pro Galo, foi campeão, Tietê saiu do Botafogo campeão. Danilo Barbosa campeão de Libertadores, no Palmeiras, no Botafogo, jogou no futebol europeu, Marçal com muita experiência de futebol europeu, o Eduardo não jogou no futebol europeu em alto nível, né? Mas é um cara que, enquanto teve bola e físico para jogar, agregou demais. E nessa temporada fez gol importante em Brasileirão, em Libertadores, né? O Eduardo substituindo ali o Tiquinho jogando de falso 9. Então, chegou o momento de renovar. Não dá mais para o Botafogo continuar com essa galera no ano de 2025, porque o tempo deles acabou e eles sabem disso. Já estão aí com outros contatos, buscando outros clubes. E o Botafogo deve investir pesado mesmo no meio do ano, na janela europeia. Aí o Botafogo vai investir pesado para a Super Mundial e para oitavas de final de Libertadores, porque é claro que o Botafogo espera cair num grupo mais simples, né? Como cabeça de chave, cair num grupo mais simples na Libertadores para poder se classificar, quem sabe, em primeiro e já estar nas oitavas de final para poder investir como fez esse ano. O Botafogo da fase de grupos era um. O Lucas Alter era titular, o Jefinho era titular, o Tiquinho Soares. Depois chegou às oitavas de final, o Botafogo estava com o Almada, estava com o Igor Jesus, estava com outro time, né? Chegou um momento em que o Alex Telles jogou, então era outro time, completamente diferente, muito mais forte, né? Então o Botafogo deve adotar esse mesmo sistema. Bitelo está no Rio de Janeiro. O Bitelo que o próprio Alessandro Brito, né, diretor ali de negociações, de scout, falou, estamos negociando, iniciando a negociação. E o Bitelo está no Rio de Janeiro, né? Não tinha motivos para estar no Rio de Janeiro, o Bitelo está no Rio de Janeiro. É uma das possíveis contratações pro lugar do Thiago Almada, inicialmente, tá? E o Botafogo
assim como o Flamengo, vão disputar ali a final da Supercopa do Brasil. O Botafogo tem também final de Recopa contra o Racing. Então a ideia é que perca somente o Thiago Almada e talvez o Igor Jesus, tá? É claro que o Botafogo vai repor essas peças, visando principalmente ao Super Mundial, que é a menina dos olhos do John Textor, sem, é claro, deixar de atuar com força total na Libertadores da América. O foco do Botafogo agora são 3 jogos. Supercopa do Brasil, dia 2 de fevereiro. Depois os 2 jogos contra o Racing. Campeonato Carioca, o Botafogo deve alternar, sub-20, time misto, botar o time sub-23. O Botafogo deve alternar com titulares e sub-23, aproveitando os jogadores do sub-20 ou que se destacarem na Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá certo? Então é o que a gente tem aqui para informar a vocês, tá certo? O Bitelo é um nome bem forte aí para o Botafogo em 2025. Muito bom jogador, fazendo uma excelente temporada no futebol russo, já há 2 temporadas. Fico por aqui, um abraço grande, valeu!